Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem se une ao Senhor e confia em sua palavra, renovam suas forças em cada oração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre existe um momento do nosso dia ou da nossa vida que nós nos sentimos cansados. Parece que sempre acontecem as mesmas coisas e sempre nós quem ficamos com o prejuízo. Por mais que eu ore, por mais que eu deseje, por mais que eu peça, por mais que eu imagine, sempre as coisas saem ao contrário. E isso acaba removendo toda a minha esperança. Eu acabo me sentindo a pior pessoa do mundo. Como se todo mundo fosse favorecido, menos eu. Como se a vida de todo mundo desse certo, menos a minha. E cada vez que eu me sinto cansado das circunstâncias, cansado das pessoas, cansado do trabalho, eu fico imaginando que existe uma vida em algum lugar onde eu possa ser feliz, onde alguém possa me compreender. Quando nós sempre temos que servir, nós imaginamos o quanto seria bom ser servido. Quantas vezes nós não falamos, poxa, mas sempre eu que faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. Mas quando a gente olha e vê Jesus dizendo, olha, é muito melhor servir que ser servido. Aquilo causa uma confusão dentro da nossa cabeça. Porque as coisas de Deus, sem Deus, elas parecem loucura. Nós sempre buscamos o contrário daquilo que Deus ensina de forma natural. Mas as características de Deus, elas só vêm para a nossa vida quando nós confiamos e acreditamos na palavra de Deus, no Espírito de Deus, nos sentimentos que Deus coloca dentro do nosso coração. E quando nós fazemos isso, aquele sentimento de cansaço e desânimo, ele desaparece. Se a gente olha lá no Sermão da Montanha, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Esse é o nosso Senhor. Ele chega na nossa vida para fazer aquilo que sozinho nós não podemos. Se a gente ir lá em Isaías 40, versículo 28, nós vamos entender um pouco da natureza de Deus. Quando nós compreendemos como Deus é, nós podemos compreender como nós podemos ser. Porque a partir do momento que nós nos unimos a Ele, as características de Deus, eles começam a fazer parte da nossa natureza. E a palavra diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O conhecimento de Deus, ele é diferente da imaginação. Porque a imaginação, eu tenho a liberdade de fazer todas as coisas e aquilo não necessariamente precisa acontecer. A sabedoria é a revelação de todas as coisas. E Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Eterno, Ele é o Criador. E isso é fato. Quando nós recorremos a Deus, nós estamos recorrendo à fonte primária, aquele que fez tudo, aquele que nos deu a vida, aquele que desde o princípio, aquele que enviou Jesus. Então nós já estamos conversando com a pessoa certa. E uma coisa é importante, nós entendermos que na natureza de Deus, no Espírito Santo, na presença de Deus, não existe cansaço, não existe ficar exausto. E a sabedoria, ela é inimaginável. Então por isso que quando nós fazemos planos longe de Deus, eles nunca acontecem da forma que nós imaginamos, porque a sabedoria de Deus, ela é diferente da imaginação. Agora,
como nós começamos a conversa, se eu me sinto cansado, Deus está perto ou Deus está longe? Ah não, mas eu acredito em Deus, mas eu estou cansado. Não, calma aí. A palavra diz, Ele não se cansa, nem fica exausto. Então, isso prova que Deus ele pode por muito tempo fazer a mesma coisa. Agora, se eu me canso, se eu me esgoto, se eu me sinto sem força, é sinal que o Senhor está longe de mim. Porque essa eu acho que é a maior dificuldade que nós temos de entender. Que esse Espírito Santo, esse Espírito Consolador, ele tem dons e tem manifestações que nós podemos sentir. E quando esse Espírito ele está habitando em nós, nós criamos características que nós não teríamos. A sabedoria é uma delas. Agora pensa comigo. Tá, eu estou cansado. O que eu posso fazer? A frase ela diz: em cada oração as nossas forças se renovam. Porque cada vez que eu oro, eu reafirmo para Deus que eu confio e que eu acredito nele, que eu estou unido com ele. E Deus ele não vai nos rejeitar. Então quando eu faço isso, esse Espírito Santo vem em mim. E esse sentimento de Deus e essa presença de Deus, ela remove todo o cansaço que está em minha vida. E às vezes a gente pensa que o cansaço é uma coisa de idade. Ah não, porque quando eu era mais novo eu podia fazer isso, mas hoje eu sou velho, então eu não consigo. O tempo ele vai passar para todo mundo. Tem algumas pessoas que elas vão atingir a velhice. Tem algumas que vão simplesmente ter a vida removida no meio do caminho. Tem algumas que nem vão nascer. Você sabe por quê? Porque em cada vida existe um propósito. Onde não é viver o propósito é deixar uma mensagem de amor, deixar uma lição, mostrar àqueles o que é importante. Se não fosse o sacrifício de Jesus, a ressurreição e tudo que ele passou, será que a mensagem de Deus seria tão forte? Hoje nós olhamos uma cruz, que é um símbolo de morte, de tortura, mas nós temos esperança nessa cruz, porque nós sabemos que nem ela e nem a morte foi capaz de segurar o nosso Senhor. E esse é o ponto em questão. O que é essa cruz da sua vida? O que é esse momento que você não queria passar? Mas se não fosse esse momento de escuridão, você jamais saberia o poder e o valor da luz. Jamais você teria esse conhecimento. Então, apesar da idade que nós temos, as coisas, elas, longe de Deus, elas sempre vão tomar o mesmo caminho. Você vai ficar cansado, você vai ficar desanimado, e isso vai acabar adoecendo o seu corpo. Se a gente ir lá em Isaías 40, versículo 30 e 31, a palavra diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos entender a palavra de novo? O homem natural, os jovens, pessoas mais novas, elas vão se cansar e vão ficar exaustos, ainda com a pouca idade, ainda com a pouca experiência, ainda com poucas coisas que aconteçam, eles vão. E os mais moços, eles vão tropeçar e vão cair. O que você tropeçou? Foi no teu relacionamento? Foi no teu trabalho? Foi no teu sonho? Foi na tua esperança? Foi no quê? Foi nas drogas? Foi nas bebidas? Foi na desilusão? Foi naquilo que você acreditou? Foi no engano? Não importa. Tudo aquilo que não vem de Deus se torna tropeço. Quando eu me uno com alguém e esse alguém não tem Deus, é tropeço. Não tem jeito de vir nada bom a não ser se o Senhor estiver junto. E fia isso na tua cabeça. Até mesmo em nós. Em nós. Você não fala mal dos outros, você não mente, você muitas vezes não se sabota à toa. Porque se o bem estivesse em você, você jamais faria o mal para você mesmo. Você sabe que algo não é bom e continua fazendo. Então essa é a nossa natureza. Mas existe uma palavra, mas, condição, mas. Como eu mudo isso? Como eu tiro esse cansaço? Como eu tiro esse tropeço? Como eu me levanto? Esperando no Senhor. Porque quando eu espero em Deus, quando eu tenho esperança, quando eu confio em Deus, quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu ouço o louvor, quando eu busco a presença de Deus, quando eu clamo o Espírito Santo,
e esse Espírito ele vem em mim e dá essas características que eu não tenho, as minhas forças são renovadas. Então antes eu vivia condenando alguém, hoje eu prefiro perdoar e seguir em frente. Mas eu prefiro perdoar e seguir em frente. Quando eu seguro o ódio dentro do meu coração, ele rouba todas as minhas forças, mas quando eu coloco o perdão e o amor, elas se renovam. Então entre ficar com a natureza do diabo dentro de mim e a natureza de Deus, eu prefiro ficar com a natureza de Deus. E Deus ele é justo, e ele há de condenar cada um, mas eu não quero a condenação de ninguém. Para mim é melhor que todos se salvem. Esse não é um jogo quando um ganha, o outro precisa perder. Não, todo mundo pode ganhar. E quando a gente entende o poder do amor de transformação que ele tem, a gente percebe que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os espíritos. E aí eu começo a orar, e eu começo a buscar, e eu começo a transformar, e eu começo a aceitar. Eu acho que a palavra mais importante em toda conversão é a aceitação. Quando eu paro de duvidar, quando eu paro de questionar, e eu simplesmente aceito e me jogo de cabeça. Nessa misericórdia, nessa salvação, nesse amor. Quando eu paro de criar uma dependência de pessoas, procurar um culpado. Quando eu paro de querer achar que se tivesse sido assim, o assado, porque isso, aquilo, e o tempo disso, aquilo, porque não vai... Quando eu paro de colocar desculpas e digo, olha Senhor, vamos junto, que eu sei que o que faltava na minha vida era você. Isaías 40, 29 e o finalzinho do 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Voam alto como as águas, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando Deus ele nos encontra, e Deus ele quer nos encontrar no pior momento. E às vezes você está achando que para você poder fazer o bem você precisa de muito, ou para que você possa voltar para a igreja você precisa não estar em pecado, ou para que você possa fazer... o Senhor ele te quer do jeito que você está, porque ele não aguenta um minuto mais longe de você. E quando ele chegar, você vai saber que ele chegou, você sabe por quê? Porque aquele cansaço ele vai sair. É aquela vontade de viver de novo que volta, aquele primeiro amor dentro de nós agindo. E aquela falta de força, você começa a ver que existe força, aquele cansaço, ele simplesmente desaparece. E o que o Senhor diz voar alto como as águias? É você conseguir ver as coisas de cima, não mais de baixo, não mais do chão, olhar da perspectiva do céu. E eu posso correr, que eu não vou ficar exausto. E eu posso perdoar, ainda que seja 70 vezes 7, que eu não vou me cansar de perdoar, eu não vou me cansar das pessoas, eu não vou me cansar do erro, eu não vou me cansar de nada, porque a natureza de Deus está em mim, e eu vou caminhar e continuar caminhando, fazendo e repetindo sem se cansar. Por isso que eu consigo há tanto tempo, dia após dia, fazer a mesma coisa sem me sentir cansado, porque é o Senhor quem me conduz a fazer isso. Porque eu, Gabriel, se fosse pela minha natureza humana, a gente sempre procura um motivo para dormir um pouquinho mais. Sempre procura um motivo para não fazer uma desculpa. Quando você não quer fazer alguma coisa, invente uma mentirinha besta ali, besta, e boa. O importante é que o outro acredite, né? Não que você saiba que é mentira, né? Quando a verdade não está em nós, o mal ele não nos incomoda. Está se sentindo cansado? Se une ao Senhor. Está precisando de um caminho? Começa a ler a palavra, ouvir pregação, louvor. E sempre vai começar nisso. Chega a ser cansativo todos os dias, Deus pedindo a mesma coisa para você, você sempre arrumando uma desculpa para não fazer. Deus ele pediu para a gente amar o próximo. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é amar o próximo. Eu estou dividindo aquilo que está dentro do meu coração que Deus colocou, porque sem isso não tem amor. E você vai fazer o mesmo, seja com as tuas palavras, seja com essas palavras, seja como for. Às vezes a gente não tem nem ideia da transformação que Deus faz na vida. Quando a gente olha para trás e vê como era a nossa vida antes de Deus e como ela se tornou depois e como isso modificou a vida de um grupo de pessoas. Agora, vamos fazer um exercício. Pensa se na tua vida tivesse continuado sem a sua conversão.
como ela estaria hoje? Se você tivesse continuado naquela vida frenética, nas mesmas buscas, nos mesmos sonhos, quantas relações a mais você não teria? Quantas camas a mais não teria deitado? Quantos copos não teria bebido? Quanto dinheiro não teria gastado? E hoje a gente olha e sobra. Não porque nós nos tornamos bons administradores, mas porque Deus sempre deu muito mais do que nós precisávamos. Quando a gente vive sem sabedoria, apenas reagindo, apenas querendo se mostrar. E às vezes a gente usa uma palavra que é assim: o mundo inteiro, todo mundo faz isso. Quem é todo mundo? Quando a gente fala, geralmente nós temos uma ou duas pessoas na cabeça e nós generalizamos porque temos medo de assumir aquilo que nós falamos. Não existe todo mundo. Existe eu, você, existe o Espírito Santo. Existe um Deus que ele tem um poder de nos dar características sobrenaturais, que não se cansa, nem fica exausto, que ele limpa os nossos pensamentos, limpa o nosso coração, limpa o nosso sentimento, que ele traz boas coisas para dentro de nós. Nós precisamos fazer esse detox. Nós precisamos fazer esse exercício de reconhecer o valor da nossa vida nesse instante. Se você está recebendo essa mensagem, ainda dá tempo. Ainda que hoje você fala, não aguento mais, ainda dá tempo. Porque quando Deus ele entra na nossa vida, todo o resto que é podre, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta, sai. E às vezes tem pessoas que vão sair da nossa vida, e às vezes nós vamos sair da vida de outras pessoas, porque às vezes nós somos o problema. E eu sempre culpo os outros. Quando Deus não está em mim, eu sempre quero um culpado. Quando Deus está em mim, eu sempre quero perdoar. Eu sempre quero reconhecer e seguir em frente. O passado, ele não nos serve mais. A oração de ontem não serve hoje. O que nós comemos ontem não serve hoje. O cuidado é algo de todo dia. O reconhecer é algo de todo dia. A gratidão é algo de todo dia. O amor é algo de todo dia. Sempre existe um espaço que dá para Deus ocupar. Coloca Ele dentro da tua vida e todos os dias, sem se cansar, sem desculpa para não fazer. É sagrado. É sagrado. Você cria rituais de coisas para você que não te levam a lugar nenhum, mas não consegue pôr um tempinho para Deus dentro da tua vida. Um tempinho. Para que você possa ter força, para que você possa não se sentir mais cansado, porque a verdade é uma só. A tristeza ela é uma estrada que nos leva à morte. Não existe um caminho de volta, não existe bem no mal. Eu posso me dobrar para não senti-la, eu posso tentar induzir meu corpo a passar por aquilo, mas aquilo continua existindo. É como uma sujeira que você joga para baixo do tapete. Pode estar longe dos olhos, mas está dentro do teu coração. Pensa nisso. Você está pronto para entregar a sua vida a Jesus Cristo? Então fala: Senhor, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E tudo aquilo que não é meu, pode levar. Tudo aquilo que não veio de Ti, pode levar. Faça de mim um instrumento do Teu poder. Renova as minhas forças, limpa o meu coração, purifica os meus pensamentos. Perdoa, Pai, os meus pecados. Tende piedade, tende misericórdia de mim. Pois sem Ti, eu nada sou. E os meus caminhos sempre foram escuridão, e os meus pensamentos tolices. O meu amor sempre foi humano, mas eu tenho vontade de viver a eternidade do Seu lado. Tende misericórdia de mim. Perdoa, Pai, todos os meus pecados. Perdoa todas as palavras duras, todas as mentiras, todas as vezes que eu sabia o que era o certo e eu não fiz. Todas as vezes que eu senti inveja, ciúme. Remove de mim tudo aquilo que não vem de Ti. Remove do meu coração. Crie espaço e faça morada. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. E eu tenho uma plena certeza que você vai sentir uma paz tão enorme. Talvez possa chorar. E esse é o momento de você falar com Deus e expor tudo aquilo que já aconteceu na tua vida,
mostrar para Ele todas as feridas, falar: Pai, cuida daqui, eu tentei, mas não consegui, olha, não estou conseguindo. Que os teus sonhos sejam os meus, que a tua presença seja o meu lugar favorito. Cuida de mim, que sozinho eu não consigo. Amém? Que o Senhor, Ele permaneça em nós, que a sua palavra seja o nosso guia, que a sua vida seja a nossa vida, que o céu seja o nosso objetivo, que Jesus seja o nosso Salvador, que o nosso passado passe, que o nosso futuro a Deus pertence, que a esperança e a confiança estejam sempre dentro do nosso coração e a oração seja a nossa conversa diária. E o louvor, a alegria de estar na presença do Senhor. Um bom dia, que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.